Deus forte como Jeová, Deus de vitória, varão de guerra. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está o teu Deus? Onde ele está? Onde está o teu Deus? Onde ele está? O meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. E disse Davi a Salomão: filho meu. Versículo 7. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 6. E disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tiver em meu coração e edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus, porém a minha palavra, porém a palavra do Senhor veio dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome. Deus falando para Salomão: portanto, muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Deus falando: eis que o filho que te nascer será um homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e a paz, descanso darei a Israel nos seus dias. Diga: tem gente que nasce com um objetivo e um segredo com Deus. Este edificará casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência, diga comigo, prudência, e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperará, diga quem guarda a lei de Deus, prospera em tudo, sim ou não? Então prosperará se tiveres guardado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, e não pasme, nem tenha pavor. Eis que na minha opressão prepararei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata e de cobre, de ferro, que nem foi, presta atenção dentro da Bíblia, que nem foi pesado, porque em abundância também madeira e pedra. Prepararei e tu supre o que falta. Diga: eu vou suprir na casa do meu Deus o que falta. Também tens contigo oficiais mecânicos em multidão e cortadores de artifícios em obras de pedra e madeira e toda sorte de sábio em toda sorte de obra, do ouro, da prata e do cobre e do ferro, não há número. Levanta-te, pois, e fazer a obra. Diga: eu vou me levantar e fazer a obra. Então, no versículo 16 de 1 Crônicas, e o versículo, capítulo, seja 22, versículo 16. Amém? 1
Vamos lá. Paremos 16. Do ouro e da prata e do cobre e do ferro não há número. Levanta-te, pois, e fazer a obra. E o Senhor seja com... Diga comigo bem forte. Levanta a mão para cima. Deixa a outra descansando com a Bíblia. Diga: quem faz a obra, Deus é com ele. Diga: Deus só é com quem faz a obra. Tem irmão que diz: Deus é na minha vida também. Mas se não fizer a obra, Deus não é. Deus só é com crente que faz a obra. Deus não é com crente relaxado, com crente preguiçoso, com crente que só pede, com crente que só quer receber. Deus disse: faz a obra e eu serei contigo. Deus está dizendo: se você fizer a obra, eu serei contigo. Deus só é com quem faz a obra. Deus não é com quem não ora. Deus não é com quem não lê a palavra. Deus não é com quem não obedece o pastor. Deus não é com relaxado. Ele se esforça. Tenha bom ânimo, e eu serei contigo por onde quer que andares. Não dá para eu acreditar que Deus é com a pessoa se ela não tem compaixão pelas almas, se ela não evangeliza, se ela não prega. Eu não dá para acreditar que essa pessoa usa poder se ela não ajuda as pessoas. Não tem possibilidade de eu viver da casa para a igreja, da casa para a igreja e dizer: Deus é comigo. Deus é, aleluia, com aqueles que o Espírito Santo move para fazer a sua obra. Glória! Deus disse: esforça-te e eu serei contigo. Esforça-te, tem uma condição: eu serei com você. Se não se esforçar, eu não estou fora. Glória a Deus. Porque a gente faz a obra no trabalho, na vizinhança, mas não deixa de fazer a obra. Não deixa de ajudar a igreja. Supre o que falta na casa de Deus. Porque crente que tem Deus, supre o que falta na obra de Deus. Supre o que falta no aluguel. Supre o que falta na energia. Supre o que falta na construção. Supre o que falta na mesa do irmão. Supre o que falta no lugar do pastor. Supre o que falta com as almas que estão precisando de ouvir a palavra. De ouvir a palavra. Então faça missão. Louvado seja Deus. Pode sentar todos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Davi deu ordem a todo o príncipe de Israel que ajudassem a Salomão seu filho, dizendo: porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso em redor, porque tem entregado na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. A terra é sujeita perante o Senhor, o juiz é sujeito perante o Senhor, o juiz é sujeito perante o Senhor, o médico é sujeito perante o Senhor, o bandido, o pistoleiro é sujeito a agiota perante o Senhor, é sujeito perante o Senhor e seu povo, diz a Bíblia. Você vai no médico, ele é sujeito a Deus e o povo de Deus. Você vai no juiz, com respeito às autoridades, ele é sujeito a Deus e o povo de Deus. É um povo ordeiro aqui na terra, que ainda ora para o juiz, que reconhece ele ou não, que ainda ora pelos médicos, que ainda ora pelo empresário, que ora pelos agiotas, que ora pelo assassino, que ora pelo doutor, que ora por todos. Então seja o povo de Deus, que eles vão ser sujeitos a você. Oh glória! Não é porque ele está sendo pisado não, irmão. Às vezes é um período, é um tipo de humilhação, porque Deus deixou o povo dele. Disse: eu fiz o meu povo, eu fiz vocês passaram por 40 anos de humilhação. Foi eu que provei vocês. Fiz andar pelo deserto, fiz comer maná, choveu com
codornizes, mandei água da rocha, mandei coluna de fogo à noite, mandei nuvem de dia, e não deixei envelhecer o vosso calçado e as vossas vestes. Enquanto o vosso filho crescia, a sandália também crescia nos pés deles. Enquanto eles cresciam, a roupa também crescia no corpo dos vossos filhos. Não deixei nenhum pé de vocês inchar. Oh, glória! A pessoa você passa 40 anos no deserto andando, acampa aqui, acampa ali, e nem os pés inchar. Hoje você anda daqui para Carneiro, que é bem aqui, ó, 12 quilômetros, e os pés chegam inchados. Aleluia, você não pode andar. Mas eu disse assim: quem anda na minha presença se renova. Quem anda na minha presença se renova. Quem anda na minha presença se renova. Aleluia. Você vê crente caído? É porque estava deixando de andar na presença, irmão. Glória. Você vê crente desanimado, crente doente, crente atrapalhado, é porque está deixando de andar na presença de Deus. Quem desfaz a obra, e eu serei contigo. Escute o que Deus está dizendo. A depressão vai embora na minha presença, a tristeza vai embora, a derrota vai embora, o desemprego vai embora, a fome vai embora, a tristeza vai embora, a perseguição vai embora, aleluia, o laço de morte é por terra, na minha presença os inimigos vão embora. Aleluia, Jesus. É assim com quem anda com Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele só manda, faz a obra. Supra a necessidade da igreja. Obedece mais. Glória a Deus. É isso que Deus quer de nós. Louvado seja Deus. Porque se nós estamos buscando fazer a vontade do Senhor, vai ter levante, mas Deus vai colocando por terra. Glória a Deus. Aleluia. Quero abrir aqui um parênteses. Se você está lendo um livro sobre conhecimento da palavra, livros que lhe aproximam mais de entendimento, mais de conhecimento sobre Deus, livros, estudos que fala sobre a obra, a batalha espiritual, livros que falam sobre, que aproxima você da Bíblia, faz você crescer na graça e no conhecimento. Posso ter certeza que é você lendo um livro e o inimigo se levantando. Todo dia quanto mais você lê, mais tem levante. Você está lendo, fazendo alguma coisa para Deus, tem levante. Você está numa campanha, tem levante. Você está lendo a Bíblia, tem levante. Você está buscando conhecimento, vai se encher do poder, vai ter levante. Glória a Deus. Mas também tem uma coisa, tem levante para poder cair e ter vitória. Glória a Deus. Tem levante e tem vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. E Deus dá repouso. Deus dá repouso. Não é de acreditar que você está buscando Deus. Amém? Amém. E está pensando, não, irmão, isso aí é prova da nossa vida. Mas eu lhe digo uma coisa: Deus dá repouso a quem faz a vontade dele. Aleluia. Aleluia. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca do concerto do Senhor e os utensílios sagrados de Deus se tragam a esta casa, que há de edificar ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tudo que for utensílio sagrado tem que ser reparado perante a casa de Deus, para a casa do Senhor. É isso que Deus quer de nós, que nós venha reparar a casa do nosso Pai. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é o que Deus quer de nós. Deus quer que mantenha zeloso, com cuidado. Cada um de nós tem que ter zelo, e Deus será conosco. Dedicarmos, fazer as coisas sinceras. Ontem eu preguei uma palavra aqui, e eu chamei a irmã depois do culto e disse: irmã, está errado. Eu estou sabendo que a senhora está com um bocado de dia sem vir na igreja, porque domingo vai para lá, né? Mas nesse domingo ficamos aqui, graças a Deus. Alguns domingos estão ficando aqui. Eu disse: irmã, e a senhora não está justificando, não está falando, os pastores não está indo para a nossa igreja, que a senhora congrega.
mas está indo para outra. Não tem tempo para ir para lá na terça, mas na quarta está indo para outra. Aí, irmão, uma pessoa dessa quer ser abençoado. Quer ser abençoado? Morde esse negócio aí, irmão. A mão de Deus pesou. Não sei se está visto que Deus tem compaixão para se salvar a alma. Aí disse que o irmão com essas histórias. A minha igreja é aquela. Eu amo a minha igreja. Meus pastores são vocês. Eu sou fiel à minha igreja. E por detrás eu estava vendo que estava indo para a porta do céu. Estava indo para Batista. Estava indo não sei para onde. Que tudo bem. Mas não estava vindo para aqui. E estava dizendo, é porque está tarde da noite, porque por causa do escuro, e foi para uma igreja mais longe, e vai procurar outros cantos, achando que engana Deus. Irmão, anda na verdade, porque Deus será com você. Glória a Deus, aleluia. O que aconteceu? Caiu de coma. Ela disse que foi para um tal lá, apareceu um caroço na barriga. Aí Deus vai pensando, irmão, Deus não cura se você pode andar com coisa errada, anda escondido, andar com um negócio, não, irmão, Deus não bota a mão, que Deus não é menino, não. Deus não é pastor, o pastor que bota a mão na cabeça de todo mundo, abençoa Jesus, não. Ele só abençoa quem ele quer, porque ele conhece. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas ele leva de fidelidade aqueles que edificam a obra do Senhor. Amém? Amém. Aqueles que edificam com testemunho, que edificam com a fidelidade, edificam com a dedicação, edificam onde tem um ou dois. Porque a igreja que tem uma multidão, às vezes não é pela fé que estão por ali, estão pela oportunidade ou por cargo. Você sabe disso? E quando vem um vento, ó, corre tudinho. É como aqui que aconteceu. Sabe por quê? Porque está de aparência. Mas quem está na rocha, vem vento, vem o que for, permanece. Deus honra, não é uma multidão, Deus honra os 300. Glória a Deus. Para quem diga assim, porque eu sei o que, eu saí, não, irmão. Então quer dizer, tudo aquilo que viveu foi uma ilusão, foi mentira? Porque a gente tem que saber que o melhor vem para aqueles que permanecem. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sabe o que foi Jesus? Disse que ele não veio buscar os santos. Ele não veio buscar os santos. Ele veio buscar os pecadores a fim do arrependimento. E se eu não vim para o justo, discute. Mas ele deixa um recado para nós. Tem pessoa que nunca entrou na igreja. Tem pessoa que nunca foi liberta, mas morreu, aceitou Jesus. E nós vamos encontrar no céu. Tem pessoa que morreu, viveu dentro da igreja toda a vida, mas não aprendeu uma coisa. Que era não guardar mágoa. Sabe o que aconteceu? Jesus disse para essas pessoas, bem-aventurado, porque tem pessoa, porque o irmão pecou, porque tem tanto irmão que está fraquinho na igreja, ainda está honrando os pastores, a igreja, o ministro está na obra, que agrada ao Senhor, sabe por quê? Está perseverando. Porque vai ser salvo os que perseverarem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Olhe para procure aí qualquer pastor com respeito, ungido de Deus. Procure que seja quem for, bispo, apóstolo, que seja perfeito. Irmão, que seja. Aliás, a gente tem decepção todos os dias. Certo? Se a gente não se firmar em Jesus aqui, ó. Amém? Amém. Porque em nossos dias, que Deus ajuda, porque eu sou mais pecador. Mas tinha uma irmã que disse que tinha casado com Deus. Eu disse, a mulher mais santa de Buíque, mais santa do Pernambuco, mais santa do mundo. Daqui a pouco, quando veio, o pombo estourou. Eu digo, misericórdia, irmão, eu quase morro. Isso da irmã não. Da irmã não. Eu acredito em todo mundo, mas naquele irmão não acredito não. E só acreditei quando eu escutei da boca da pessoa, com meus olhos. E Jesus disse assim, só confia só em mim, só acredita só em mim. Porque se tu acreditar em qualquer pessoa de perfeição, principalmente aqueles que tocam, que se acham mais sangue, que fica andando nas mãos, que se acham poderoso, naquela igrejinha, eu congreguei, mas sai lá porque o pastor, cuidado com esse aí que está perdido. Já está desviado, não se sai da igreja. Sim ou não, irmãos? Sim. Porque isso é que acontece com nós. Quando nós vem sair falando de igreja que congregamos, que comemos o pão, é porque nós já saímos de lá, já saímos da igreja desviado. Só falta aceitar Jesus mesmo. Porque se aceitar, volta de novo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Olha, irmão aí, ó. Pega a motinha daqui a pouco, ó, para casa. Com Deus abençoe e curto muito. Por isso que ainda está em pé. Sabia? Mas se acompanha alguns amizades, não estava mais nem aqui, nem vivo. Talvez estava no mundo. Porque acompanha essas pessoas, a pessoa se desvia. Pega a motinha dele para casa.
Conversa dele com o pastor, com os irmãos, pouca conversa, vai para casa. No outro culto está aqui de novo. A irmã, daqui a pouco pega, vai e conversa para casa. Vai acompanhar com quem vai voando aí com pensamento à toa, que a gente não sabe nem como é que está a comunhão com Deus, falando coisa, representando novidade. Hein? Vai virar ovelha voadora. Voadora, ovelha voadora. Vira, agora eu peguei mais uma, que foi boa essa. Vai terminar virando uma ovelha voadora. Porque tem muitas ovelhas aí que é voadora. Pastor, quando o pastor vai botar a mão para dar uma correção, ela voa. Até leve agora caiu na graça. Hein? Eu louvo a Deus porque vocês estão aqui tão firmes, tão fortes, estão na rocha, estão abençoados. Que o pastor chegando lá e pegando o pé, que é para ver no céu, está apertada a rocha. Outra hora de noite nós está lá, pastor, me perdoe, porque não, realmente, realmente eu não fui por causa que aconteceu isso e aquilo. Nós está na bênção. Mas eu fiz uma carta desse tamanho agora para uma irmã, que eu fui corrigir ela, que eu fui chamar ela. Eu fiz uma carta desse tamanho, porque sai da igreja magoada. Vai magoar, porque o pastor agora não pode nem. O pastor não pode nem machucar mais. Mas quando é profecia para o filho, quando é profecia de livramento, de abrir porta, de Deus abençoar, quando é um conselho que o filho está sendo ameaçado, que está tudo desandando dentro da casa da pessoa, a pessoa escuta, a pessoa dá crédito e dá ouvido à voz do pastor, né? Não é assim, Maria? Aí quando é uma prova, quando vem uma cobrança, se ofende. Mas a gente pode decepcionar não, porque a Bíblia diz que está cheio dessas pessoas que não estão firmes na palavra, que quando vem a palavra, a ofensa, as coisas desse mundo, se ofende, deixa-se abater e sai da igreja. É isso que relata a Bíblia. Mas que nós deixemos Jesus tratar com a gente, porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, irmão, está uma situação de tanta pessoa desengrejada, e o povo de agora está dizendo, todo mundo está com Deus. Não, você vai pregar, parece que ele tem entendimento. Parece que o diabo faz com que eles fiquem mais sabidos que os crentes, os despiados, que ficam usando a palavra, que você vai falar, ele fala tudo da Bíblia, e você é capaz de dizer, rapaz, que não é mesmo. Mas sabe o que é isso? Eles conhecem a Bíblia, mas estão na carne. Deus não se revela mais para eles na carne, porque só Deus se revela para aqueles que se humilham, para aqueles que deixam, para aqueles que estão no Espírito. Hein? Irmão, certo é certo. Quando nós estamos orando mais, eu digo por mim, Deus fala nitidamente comigo. Chegou, sinto a suavidade de Deus. Mas quando eu estou meio assim, sabe, se afastando, quando eu estou assim, né, deixando um pouco a oração de lado, oxe, irmão, parece que a gente fica até perturbado sem Deus falar com a gente. A gente escuta uma coisa assim meio diferente, não? Imagina a pessoa que diz que tem Deus em casa. Ela pode até ter Deus na fé, mas no coração não está deixando Deus trabalhar mais não. Porque todo servo de Deus obedece à voz de Deus. E sinal de um salvo é vir para a igreja na comunhão. A unidade faz parte da igreja, a unidade. Amém? Célula, corpo de Cristo. A pessoa perdeu esse vínculo, acabou-se, já está desviado de Deus. Porque é a igreja onde tem defeito, mas representa o corpo de Cristo. E nós temos que estar juntos, membros um do outro. E quem não estiver firmado nessa palavra, é tudo heresia e vai para o inferno. Com as fábulas, opinião formada, teorias teológicas de si mesmo, do meu eu. Amém? Do tem nada não. Do que eu acho. Do que eu acho não, aqui é a verdade. A Bíblia diz que está firme. Amém? Então não importa. Tantas pessoas diriam assim, mas eu estou com Deus e Deus é na minha vida, mas não está servindo ao Senhor. Porque uma coisa é você fazer a sua vontade, outra coisa é você fazer a vontade de Deus. E a direito já apresentei os sinais de um salvo. Ir para a igreja, congregar, louvar, cultuar, que nós somos disciplinados, sim ou não? E o desviado, o primeiro sinal do desviado, deixar de orar, deixar de vir para a igreja, é o primeiro sinal que aparece, sim ou não? E já não tem mais comunhão com a igreja, com a unidade da fé. E assim, em casa a pessoa só se dá porque em casa tipo, é várias pessoas, nem todo mundo ali acredita, não é a mesma comunhão. Não, e quando você está orando é outra coisa, não. E em casa não é a mesma comunhão que a gente tem na igreja, com os irmãos que estão num só propósito.
não sou propósito de buscar Deus. E mesmo com luta que tem, sim ou não? Mas a gente sente uma presença melhor, não sente? Sente uma comunhão forte, alguma coisa que nos fortalece. Eu posso dizer, tem hora que a gente olha para a igreja assim, diz misericórdia, eu só vou porque Deus está me dando graça. É assim ou não é? Mas a gente quando chega aqui viu que é uma coisa tremenda, é outra coisa, a unção, a fortaleza que a gente encontra, o amor o zelo que está dentro de nós. E parece que aquele dia que quando nós estávamos querendo se vir revoltado com Deus, com a igreja, parece que é o dia que mais Deus abençoa nós quando vem quebrantado. Mas que aquele dia parece que Deus tem preparado de surpresa para nós, né? Chega nós, papai, e eu sem querer vir, sem querer vir para a igreja, eu ia perder minha bênção. É naquele dia que a gente até chora perante Deus, reconhecendo quem nós é. Amém? Porque nós passamos por tudo. Isso aí resumindo, já entreguei a mensagem. Nós passamos por tudo em casa e não quer deixar a nossa família, quer abandonar. Não quer não. Mas a casa do Senhor, nós queremos escutar pouco. Sim ou não? Enquanto nós éramos do mundo, não sei quem já bebeu aqui. Mas a pessoa do mundo, a pessoa diz assim de mim. A pessoa humilhada pelos amigos, a gente sabe que só tem traição ali. Se você não tiver dinheiro para gastar com ele, você não vale nada, sim ou não? Se pisar no pé, você vê quem são eles. Se você adoecer, você vai ver quem é que vai levar o chá. Quando você tem dinheiro, você vê quem está do seu lado. Isso tem em todo canto. Mas tem em todo canto onde não tem gente convertida. Mas onde tem um ou dois, então Jesus, o mal cai por terra. Só fica aqueles que estão buscando de verdade os verdadeiros. Como são os verdadeiros? Quem são os verdadeiros? Aqueles que ficam no tempo da prova e do vento. Pode ter certeza, irmão, que Deus disse assim: vou eu soprar o vento na minha casa, e só vai ficar os verdadeiros que me buscam. E eu pensava para eu digo, meu Deus, mas fulano vai ficar, que é uma mulher de Deus. Fulano, essa mulher. E eu contando, eita, que essa mulher aqui não larga essa obra que já passou tanta luta, não larga. Foi a primeira que deu a facada pelas costas, a traição. Eu digo, misericórdia, me acabou. Eu nunca pensava de fulano fazer isso comigo. Ah, pois foi? Fez. E fez mais do que eu nem esperava. A pessoa que escutava, não sei por que Deus está tocando no meu coração para falar isso, para a gente abrir os olhos. Pastor, tira essa pessoa do altar. Quando o senhor não está, eu não me dou com esse homem, me perdoe, Deus. Olha, pastor, eu já pedi perdão a Deus, mas a mensagem dele me importuna. Eu não suporto a mensagem desse homem. Esse irmão saiu da igreja, esse irmão saiu da igreja por causa da perseguição, que não se entendia também com esse irmão. E eu chamei ele para conversar, ele não gostou, abriu a própria igreja. Sabe para onde essa irmã estava? Sabe para onde essa irmã foi? Para a igreja do irmão, que disse que não ia ver a cara do irmão. Eu digo, meu, eu não estou entendendo mais nada desse mundo. A irmã disse que não suportava o irmão, que não gostava do irmão. Mas o irmão abriu a igreja. Por causa dela, só eu e o senhor sabe o que eu passei. Essa irmã implicando com aquele irmão que não se dava bem aqui dentro dessa igreja. E o irmão foi abrir a igreja. Após o irmão está lá com a igreja dizendo, esse aqui é meu pastor, esse irmão é uma bênção na minha vida. Não dá para entender esse povo desse mundo, irmão. Amém? Outro não suporta o irmão, aí ele sai daqui para ir para a igreja para voltar. Tá, ele não suporta o irmão e vai para a igreja que o irmão está. Quando o irmão sai da igreja. Dá para entender? Me perdoa, eu tenho que falar isso daqui. Os povos aqui falavam de pastor Carlos, que o pastor Carlos estava viajando fora. Falava do pastor Carlos, que era o Satanás, que era não sei o quê. Quando o pastor Carlos chegou e abriu a igreja, foi todo mundo para lá. Agora imagine, Deus, isso é para a gente não mexer com o servo de Deus. Imagina um Deus usando o cara, ele pregando, um homem de Deus, que eu tenho o maior respeito e admiro. Mas daqui a pouco, estavam os próprios da nossa igreja, que falou dele, tudo lá. Eu digo, não dá para entender que esse povo não mora no céu e diz que é crente. E tem uma mãe que está dizendo, eu senti um renovo espiritual. Eu disse, senti um renovo, sentiu, não sentiu? Pois se prepare, que esse renovo aí foi debaixo de desobediência. É só Deus dizendo, estou lhe preparando que a luta vai ser grande, você não vai suportar, vou dar pelo menos graça. Por causa da sua rebeldia, diga glória a Deus. E assim é, irmão, um pastor lá de cima, certo? Com outro pastor, sabe o que é? Fica no teu lugar. Porque se nós perder a visão, nós se atrapalhamos com um povo que já não tem mais nada com Deus. Amém? Amém. Aí que Deus guarde de nós, amém? Que quem está em pé, cuidado que não caia. Aí aparece com uma lata de cerveja na mão, dizendo, viver dentro de uma igreja. Eu não acredito, eu não vai, irmão.
Eu não esperava receber, escutar aquilo daquela pessoa. Mas quando a gente se desvia, irmão, a gente vira um cão, viu? Se era cão, é 2 cão. É cão que entra e o cão que já está no corpo, já que é a pessoa que fica, viu? Que Deus ajude nós, irmão. E a pessoa se mostrando e se exibindo, com lado de cerveja na internet e dizendo assim, é melhor na igreja, porque muitos que estão na igreja, isso é triste, irmão, desfazer daquilo que um dia nós desfrutou. Não, estão lá, eu tenho meu pensamento, só que eu estou vendo assim, é melhor dessa forma, enquanto eu não estou eu não estou firme, não estou pronta para buscar dessa forma. Então, eu agradeço a Deus pelo tempo que eu passei, porque ainda tem gente sincera lá dentro, que não é perfeita, mas eu agradeço o tempo que eu busquei na presença do Senhor. Que Deus nos ajude, amém? E não blasfemar do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça do seu Filho Jesus, as suas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, por desligamento, para encerrar o culto abençoado. Nosso Deus é poderoso.